a necessidade humana de chamar atenção. Nós, por natureza humana, temos uma necessidade de chamar atenção. Um fator que dificulta a superação, ela se manifesta exatamente pela necessidade da pessoa de chamar atenção de forma negativa. A necessidade de chamar atenção faz parte da natureza humana, não tem nada de errado nisso. E ela está relacionada à nossa necessidade psicológica de aceitação social. Mas o que tem de errado nisso? A necessidade de chamar atenção de forma negativa, isso que é errado. Exemplo, a vitimização pessoal, de dói aqui, dói ali e tudo mais, para chamar a atenção da sociedade, né? Aí, outra forma de chamar a atenção, né, da sociedade é a forma como nós se vestimos, as nossas poses, conforme nós se posicionamos, as nossas roupas de marca, quem sabe carros de luxo, ostentação de etiquetas e tudo mais. Quanta coisa a gente faz por necessidade de chamar atenção socialmente. Quantas coisas. E para se sentir inseridos, seguros, pela forma como nós apresentamos para a sociedade. Olha só, as necessidades são atitudes, são ações, são movimentos que nos impulsionam, isso por fins naturais, por natureza humana, que vem da nossa origem, que é natural do ser humano. A necessidade de chamar atenção é natural do ser humano, mas quando é fora do normal, não é normal. Então temos uma necessidade psicológica muito grande de ser aceito socialmente. E isso nos leva a procurar ser percebido. Todos querem ser percebidos, querem ser reconhecidos, aceitos, apreciados, aprovados, estimados, respeitados, considerados, enfim, de ser identificado com a nossa identidade social, que é o único nosso. Mas quando de forma normal, é positivo. E tudo bem, tudo certo. Mas quando anormal, exagerado, fora do que conduz a natureza humana, de forma negativa, chama atenção de forma negativa, faz muitas coisas para chamar atenção, isso não é bom. Isso é considerado muito ruim. E é isso que nós, como terapeutas, né, nós temos que trabalhar muito para as pessoas, né, superarem esses estados e essa forma de chamar atenção negativa. E uma pessoa com o desenvolvimento normal da necessidade de aceitação social, ela procura chamar atenção, ela sendo serena, alegre, simpática, otimista, solícita, bem-humorada, atenciosa, bem-educada, respeita os semelhantes, enfim, tantas outras coisas, mas ela faz de tudo para ser querida e admirada pelas qualidades positivas e não pelas qualidades negativas. A forma correta ou incorreta do desenvolvimento da necessidade de chamar atenção é de como os adultos passam para as crianças, né? A forma como os adultos, os pais, a mãe, o pai, o professor, o pastor, os educadores, é a forma como eles passam para a criança que mais tarde, né, será o adulto, o modelo da forma de chamar atenção. É a forma como os pais passam esse modelo. E como que os pais valorizam esse tipo de comportamento da criança.
Na realidade, a maioria dos adultos ainda falha na formação da criança, dessa necessidade de chamar atenção. Principalmente agora as mãezinhas novas aqui no mundo moderno, que não aprenderam a educar as crianças e não sabem mais como educar as crianças no mundo moderno. Dando para as crianças mais atenção pelo comportamento negativo do que pelo positivo. Chamando mais atenção da criança em relação a fatores negativos. Do que pegar e dar elogios em relação às coisas positivas que a criança faz. Se a criança faz uma coisa boa, uma coisa interessante, já lava o chinelinho, vai escovar seu dentinho, toma banho sozinho, troca de roupa sozinho, não é dado elogio para essa criança. Não é dado o devido reconhecimento para essa criança. Mas quando a criança não toma banho, não escova os dentes, não lava seu chinelo, o que é feito com essa criança? É humilhado, exigido, cobrado, reprimido, castigado e tudo mais. Mas quando ela faz, não recebe elogio. Então é dado mais valor para essa criança pelo lado negativo. E isso mostra para a criança que para chamar a atenção ela tem que recorrer a comportamentos negativos. Porque se ela recorre a comportamentos negativos, ela consegue chamar a atenção dos pais. Um exemplo poderíamos aqui para ilustrar, então o desespero da criança, né? O desespero dos pais, não da criança, o desespero dos pais quando a criança faz xixi. Quando a criança faz xixi na cama. Aí todo mundo sabe que fazer xixi na cama é muito ruim. Molha um monte de forro de cama, molha o colchãozinho, dá cheiro ruim no quarto, é de difícil secar, e quando não é dia de sol, a situação piora mais ainda. Aí o que acontece com os pais? Quando a criança faz xixi na cama, os pais se desesperam, entram em desespero. E quando os pais entram em desespero, vendo tudo aquele forro de cama, mais a roupinha que a criança tinha no corpo, mais o colchãozinho úmido e tudo mais, a criança, ela percebe que ela conseguiu chamar a atenção por esse fator. E depois ela continua fazendo xixi na cama, ela vai recorrendo a esse comportamento negativo, porque ela percebe que naquele momento que ela faz xixi na cama, ela consegue chamar a atenção dos pais. Aí os pais largam tudo que eles estavam fazendo, quem sabe olhando no celular, assistindo televisão, e a criança cria um pouquinho da atenção, ela faz xixi na cama, os pais têm que largar tudo que eles estavam fazendo, para quê? Para fazer o que é percebida, e ela percebe, agora os pais estão fazendo algo por mim, eu consegui chamar a atenção dos meus pais. Então a criança recorre a esses mecanismos para chamar a atenção dos pais. E assim o tempo vai passando, e aquela criança não para de fazer xixi na cama e não para de fazer xixi nunca, e ela vai crescendo, daí a pouco ela é uma pré-adolescente, com 12, 13 anos, e continua fazendo xixi na cama. Os pais, até naquele período de 12, 13 anos, já foram procurar tudo contra especialista, tudo contra ultrassom e tudo mais, já fizeram tudo quanto exame que é necessário fazer, e não descobre nada, a criança não tem nada, mas ela não consegue segurar a urina. Aí trazem para terapia, o que acontece? Ela apenas quer chamar a atenção dos pais. Aí você vai para a hipnose e regressão, faz uma reprogramação, um novo significado por esse fator, potencializa, capacita, valoriza essa criança, faz ela de novo ativar esse gatilho mental da pretensão dela, desassociar a pretensão, harmonizar e dar um novo significado para essa situação toda, e essa criança se harmoniza e nunca mais faz xixi na cama. E também precisa reestruturar os pais, porque essa angústia, essa ânsia, esse medo, essa preocupação dos pais trouxe benefício para essa criança. Aí o que acontece? Reestruturar os pais para um estado de segurança, porque era uma insegurança dos pais, uma falta de estrutura, de personalidade bem estruturada dos pais, por não saber lidar com essa criança. Os comportamentos negativos que essas crianças desencadeiam pode mais tarde, né,
e que são usados mais tarde por essas crianças. Elas são usadas para quê? Para literalmente chamar atenção, de todas as formas. Então, a forma como que eles usam, das mais diversas, e essas formas de chamar atenção podem estar relacionadas a fazer xixi na cama, estar relacionado à doença, a mau humor, a dores, a tristeza, as lamentações, as reclamações negativas. Para que eles fazem isso? Para que todos percebam. Então a pessoa cria, a criança cria, a pessoa cria uma aparência de quê? De cara feia, de sofredora, de coitadinha. Cria as mais diversas artimanhas para continuar chamando atenção. E 40% das pessoas permanecem em estado de coitadinha para continuar chamando atenção, porque isso traz para eles certo conforto, certos benefícios dela estar nessa situação. Quer ver? Então, uma menina teve um problema de ouvidos com 7, 8 anos de idade. E você sabe que nem uma mãe, nem um pai quer ver um filho surdo. Aí os pais entram em pânico, porque a criança tem problema de ouvido, estourou tímpano. Vai para o médico, faz cirurgia. Eu estou doente. E como eles não percebem se eu ouço ou não, eu vou continuar fingindo que esse ouvido está doente. Aí vão para a cirurgia e essa menina se usou e usa por muitos anos a desculpa que está com dor de ouvido para não precisar fazer as coisas que é necessário fazer. Quando essa menina, depois de curada, quando precisava passar por um desafio, por um compromisso, por uma exigência dos pais, da escola, da comunidade, da igreja, ou dos familiares, passar por um desafio de algo que ela não gostaria de fazer, que não é tão bom assim, por exemplo, lavar louça, secar louça, lavar roupa, passar roupa, limpar a casa, eu vou me fingir que está doendo o meu ouvido. E começa a chorar e diz que está doendo o ouvido e pede para mim colocar gotinha, põe algodão aqui. Então eu não preciso lavar roupa, então eu não preciso lavar louça, eu não preciso passar a roupa, deixa que os outros fazem porque eu estou doente. E as pessoas se aproveitam e se usam dessa situação para conseguir o seu intento. E assim vão vivendo sua vida carregando esse tipo de artimanha por muitos anos. Inclusive podem levar depois na vida adulta. Leva para o casamento. A mulher leva para o casamento, quando não gosta de alguma coisa que meu marido faz, e eu não gosto da situação, eu não gosto de ir no lugar, não quero fazer aquilo, eu vou fingir que estou com dor de ouvido, e vou dizer que está dói, vou arrumar umas gotinhas, porque sempre deixa a gotinha em casa, e coloca a gotinha, bota algodão, e vou criar algumas cenas aí eu não preciso fazer aquilo que eu não gosto. Percebem? Gente, eu atendo casos e casos mais diversos que vocês possam se imaginar, de pessoas que usam esse tipo de artimanha para chamar atenção. Pessoas que mudam de voz, de tom de voz, fazem voz de homem. Meninas fazem voz de homem. Para representar a incorporação de homem para chamar atenção. Falando coisas negativas em voz de homem. Para conseguir o seu intento. Homens, dormindo com 34 anos de idade, dormindo na cama da mãe de noite, dizer que tem medo, que não consegue dormir sem estar do lado da mãe. Transtornos psicológicos, artimanhas criadas, comportamentos negativos. A outra menina trincou o pé, e pelo fato de ter trincado o pé, inchou o pé.
Aí os pais se desesperam, imagina o pé quebrado, como é que essa menina vai caminhar, vai para a escola, não pode mais ir para a escola porque está com o pé quebrado. Aí foram lá fazer a massagem e tudo mais, sei lá. Aí vem, alguém dá para ela uma bengala, aí sim. Então vou andar de bengala, aí vem uma pessoa cruza de pé, tô com o pé quebrado, outro pé quebrado, e aquele pé quebrado, a gente sabe que pé quebrado, trincado, cura em 2, 3 meses. Imagina os jogadores de futebol, quanto tempo eles estão com fratura e logo estão jogando de novo. Aí o que essa menina fez? Ficou um ano inteiro andando com aquela bengala, e depois ainda fingindo que não podia pôr o pé no chão. Para quê? Para não precisar trabalhar, para não precisar fazer as coisas, porque tinha vantagem, tinha benefícios, conseguia seu intento. Os comportamentos negativos, eles são usados para chamar a atenção, né? Para conseguir os seus intentos. E quando você sente a necessidade de que o outro fica sabendo os meus infortúnios, meus sofrimentos por atitudes, eu fico aí o tempo inteiro falando, né? Verbalizando com palavras e atitudes os meus sofrimentos. Eu fico falando o tempo inteiro de doença, eu fico falando de dor, eu fico falando de qualquer coisa negativa, eu fico falando de qualquer situação negativa, ou qualquer outro estado negativo, e eu quero com isso o quê? Com isso eu quero chamar atenção. Eu quero ser mimada, bajulada, eu quero ser vista, eu quero benefícios, né? E muitas pessoas que estão doentes, tristes, mal-humorados, depressivos, com dores, desafortunadas, não querem mudar nunca para continuar chamando atenção como coitadinha. Muitas pessoas. Eu não sei se você sabe, 40% das pessoas não querem melhorar para continuar chamando atenção. E passam a vida inteira assim, sendo as coitadinhas, porque assim eles não precisam se esforçar muito e eles recebem as barganhas e eles fazem isso para chamar atenção, 40%, e não querem sair daí, preferem ficar aí. Então levam uma vida sofrida, desgraçada, e vão adoecendo porque o universo conspira mais do mesmo, da forma como nós estamos sentindo, e elas continuam aí. Ok?